contramão! E começa agora mais um Na Contramão. Roubei a introdução do Júlio Pardo. Por que eu roubei a introdução do Júlio Pardo? Thiago, não faz essa cara que o microfone está estourando. Roubaram o meu lugar aqui. A gente tem um convidado aqui, um cara de moda, de designer. Não é de moda, mas olha, é de designer. Eu lembrei uma vez que eu fui fazer uma palestra sobre estética. Só que estética de arte, né? E colocaram a foto de uns cosméticos, uma mulher se maquiando. Caramba. Aí eu fiquei assim, né? Acho que a primeira coisa que eu vou falar é que estética não é aquilo. Mas tudo bem, né? Faz parte da vida. Bom, Daniel aí. Júlio Pardo aqui. E quem está aqui, Júlio? Professor Marcos Everlin. Seja muito bem-vindo, professor. Um privilégio imenso estar aqui com vocês, Júlio e Daniel. Falando sobre design, não é design de interiores, né? É o design inteligente. Ah, entendi. Nós não estamos dizendo que a moda é burra. Bom, para começar, né? O professor Marcos é cientista, presidente do Discovery. Sociedade Brasileira do Design Inteligente e coordenador do Discovery Mackenzie, esse núcleo aí da Universidade Presbiteriana Mackenzie de Fé, Ciência e Sociedade. Ah, que legal. Fé e ciência, olha só. Dá para ser cientista e crer em Deus, professor? Não só dá, mas deve. Pensei que você ia fazer um momento de tensão já na lata, já. É assim, né? Outro dia falaram que ciência não se mistura com religião. É um absurdo isso. Na realidade, elas são inseparáveis, né? Quando a gente vai estudar o universo e a vida à luz da ciência, o que a gente vai discutir? As nossas origens, quem somos, de onde viemos, como é que o universo foi formado, como a vida foi formada e tudo mais. E esses achados, né, não tem jeito, é implicação filosófica e teológica em cima. Ou você vai achar que você é produto de uma grande explosão, uma ameba evoluída, ou você vai achar que... Por mais que às vezes pareça, né? Olha, por mais que às vezes eu pareça... defendo a ideia de que o Daniel é uma ameba evoluída. De manhã... eu tô aqui com esses dois amebão. Se você vê eu às 6 da manhã gravando o programa, você fala, mano, esse cara é uma ameba. Ameba barbuda, o que tem aqui, meu? Duas. Então... E aí, ou você vai achar que você é um ser especial, que foi feito a imagem e semelhança desse designer. Não tem jeito. Qualquer achado científico que trate sobre as nossas origens, esse achado vai ter profundas implicações filosóficas e teológicas. Não tem como fugir. E os cientistas, os grandes cientistas, Pasteur disse isso, um pouco de ciência te afasta de Deus, muito te aproxima. E a gente vê que os grandes cientistas eram, na sua imensa maioria, homens que criam em Deus. Boyle, Pascal, Schrödinger, Thomson, o pai da espectrometria de massas, né? Ele ganhou um prêmio Nobel, o filho dele ganhou um prêmio Nobel, 7 alunos do Thomson ganharam o prêmio Nobel. E ele escreveu um artigo na Science dizendo assim, pico após pico, espectro após espectro, a verdade que é enfatizada em cada avanço da ciência é que Darwin matou Deus, que o Big Bang criou o universo. Não, é a verdade que é enfatizada é que grandes são as obras do Senhor. Então, grandes cientistas creem em Deus. Essa Como é a minha chama tese. quem monopolizou o Nobel aí? O J.J. Thomson. Ele monopolizou por anos. Ele falou, só eu e meus... Ele é tipo pilos. Ele é tipo o Bernardinho do Nobel. Cara. Ele é o Bernardinho do Nobel. Um dos alunos dele foi o Rutherford. Ele descobriu o elétron e o aluno dele descobriu o núcleo. Eles descobriram tudo. Acabou. Sobrou pra ninguém. Elétron e núcleo acabou. É a matéria toda. Olha só que legal. Bom, a gente tá falando, né, que no início não era assim, né? Grandes cientistas foram cristãos. No início, praticamente a grande maioria deles. Quando que a ciência, digamos assim, pediu o divórcio da fé? O Júlio, essa ameba aqui é o Daniel, né? Daniel. Essa ameba aí é o Júlio. A ciência nasceu com a percepção de que havia um Deus. A gente resolveu fazer ciência porque descobriu que o universo era racional, regido por leis eternas, imutáveis, portanto deveria haver um Deus tomando conta das coisas. A gente resolveu fazer ciência porque descobrimos que nós fomos feitos à imagem e semelhança desse designer, portanto a gente tinha a lógica, a mente dele, então a gente ia entender o que ele fez. As grandes universidades no mundo foram criadas por homens que criam em Deus. A gente estava lá na ciência. A ciência era um empreendimento de homens que criam em Deus. Mas em 1859, o iluminismo, né, estava surgindo, o positivismo muito forte. E um homem vai e escreve um livro, Darwin, onde ele faz duas propostas. Ele disse assim, olha, talvez as variações
selecionadas pela seleção natural, tenham criado a vida. E o universo foi de tabela, vai. E aí a gente comprou essa ideia, sem evidências. Uma ideia sem evidências foi adotada pela ciência como sua verdade absoluta, virou mais lei do que a lei da gravidade, e passamos a interpretar tudo à luz do naturalismo. Agora só existe matéria, energia e espaço. Deus é ilusão, né? Como o Dawkins escreveu, é um delírio. E a ciência, a partir de 1859, por 150 anos, ficou desviada do seu caminho. Se perdeu nessa ilusão de que só existe matéria, energia e espaço, que somos amebas evoluídas, que os chimpas são nossos manos, né? A gente vai no zoológico e fala, ô primão, tudo bom aí, garotão? Eu evolui mais que você, hein? Você tá meio atrasado, né? Iludidos fomos por 150 anos, né? Contando pro mundo que a gente ia explicar tudo à luz da evolução, até o homossexualismo, né? O gene gay, virou gene gay. Cuidado do mais fraco, né? A gente não pode agora, tem que abortar a criança com síndrome de Down, tem que ajudar a evolução, né? Hitler ajudou a evolução, queria ajudar, né? Tudo isso. Mas depois de 150 anos, a ciência é sempre assim, né? Dado após dado, espectro após espectro, a gente volta para o bom e velho caminho do design inteligente. A ciência quis abrir mão de Deus, mas não percebeu que a ciência se tornou o novo Deus, né? Sim, nós entronizamos, né? Darwin, né? Entronizamos o São Nada, né? O São Nada, né? Eu digo assim, né? Há bilhões de anos atrás, eles dizem assim, nada, né? Porque não existia nada. O São Nada pegou o nada para nada por nada, sem querer fazer nada, de repente, bum, faz o tudo. A gente passa a crer em Darwin, né? Na seleção natural, nas mutações. Não tem jeito. Você tira Deus, você põe outra coisa no lugar. Chesterton, né, o meu grande ídolo, né, dos teólogos e filósofos, ele disse isso. Quem não crê em Deus, o Pondé que parafraseou, tá? Ele disse um pouco diferente, mas crê num monte de bobagens, né? Substitui Deus por um monte de bobagens. Ateu fica falando que é erudito, né? Nossa, eu sou ateu. Eu erudito, eu tenho conhecimento e tudo mais. Cara, ateu crê num monte de milagres. Milagres sem santos. Crê no impossível, Eu lembro que eu vi uma entrevista uma vez, o sujeito falando sobre Big Bang, início do universo. Aí falou assim, mas bom, pra isso acontecer é que as leis da física não podem valer. Não, naquela época não valia. Eu falei, como assim? Fenômenos que ocorrem sem interferência de leis são milagres, não são? Mas não tinha santo, não tinha, porque não tinha nada. O mundo é a coisa mais extraordinária criada por ninguém. Por ninguém. Pelo nada, pelo São Nada. Pelo nada. E ficam, assim, invocando milagres. Como que creem em coisas absurdas? Por exemplo, a evolução química vai contra as leis da química. Mesmo assim, eles creem que leis foram violadas. Por quem? Por nada. Por processos naturais. Então, a racionalidade da fé num Deus que fez todas as coisas pelo poder da sua palavra é muito grande. E nós, como cristãos, né? A gente tem uma fé racional, não tem? Baseada em firme fundamento. A Bíblia fala aí, fazei prova de mim, né? A fé é o firme fundamento. Os atributos invisíveis desse Deus que a gente crê se veem claramente nas coisas que foram criadas. Então é muito legal ser cristão, porque é uma fé realmente fundamentada na razão, nas evidências. E o design inteligente vem, né, como um empreendimento científico, corroborar as nossas teses. Olha só que legal. Como a gente pode explicar, assim, 2 frases, o que seria o design inteligente, para quem está ouvindo a gente? Entrou agora, falou, o que é esse negócio de design inteligente? Daniel, design inteligente é uma teoria científica que diz que a gente tem que colocar as 2 hipóteses sobre a mesa quando a gente fala da origem do universo e da vida. Ou foram processos naturais não guiados, ou foi uma mente inteligente. O que o naturalismo filosófico não faz hoje. Ele só acha que tem matéria, energia e espaço. E a única opção são forças naturais. O design inteligente fala, não, isso não é boa ciência. Vamos considerar as 2 causas, ou uma mente inteligente ou processos naturais não guiados. E o design inteligente fala assim, olha, a gente tem ferramentas, tem metodologia para distinguir as ações dessas 2 causas, ou mente inteligente ou forças naturais. E quando a gente faz isso, coloca as 2 opções sobre a mesa e confronta com as evidências, a gente vê que a gente estava errado em acreditar que uma grande explosão, um gás em expansão controlada teria criado o universo, que a vida teria surgido lá naquela poça ácida, escaldante e venenosa. Aquela ameba teria evoluído por milhões e milhões de anos por processos naturais não guiados. E que tudo indica que uma mente inteligente, cientificamente falando, é a melhor inferência sobre a causa primeira do universo e da vida. E parece que ele fez, não foi devagarinho,
foi pronto. Ele chamou à existência essas coisas. Porque a gente descobre que o universo é todo interrelacionado, intrincado, todo complexo. Todas as coisas precisariam estar lá prontas desde o início para o universo funcionar e para a vida surgir e funcionar também. Então não dá para ficar esperando as coisas evoluírem. Ou você constrói pronto, o negócio não funciona. Uma engrenagem, tá tudo linkado. É tudo linkado, tudo interrelacionado, interdependente. A vida é assim, você precisa de energia, você precisa da ATP sintase, você precisa de proteína, você precisa dos ribossomos, você precisa armazenar informação, você precisa do DNA, o DNA precisa ser copiado. Ah, mas na cópia tem defeito, tem que ter uma maquinaria que passe corrigindo esses defeitos. Tem que ter tudo que a vida tem é essencial, não tem nada supérfluo. Então tudo deveria estar no início, a gente devia ser... Homem sempre foi homem, chimpanzé sempre foi chimpanzé. E ameba sempre foi ameba. Valeu. E a gente é muito diferente de ameba, tá? Fomos feitos à imagem e semelhança desse cara aí. E como é o dia a dia nas pesquisas científicas? Como é olhar para as coisas criadas e ver aí o sinal do criador no dia a dia da ciência? Júlio, eu acho que é muito mais legal ser um cientista cristão, né? Do que um cientista ateu, né? Cientista ateu fala, pô, isso aí foi um produto do nada, né? De repente tá aí por acidente, né? Vou investigar, tudo bem, é bom, né? Poxa, mas quando você sabe que talvez praticando a ciência você vai conhecer um pouco mais da mente desse ser que te fez, né? Vai descobrir os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e a sua divindade, né? Quando você adentra na química da vida, eu tenho uma palestra sobre a química da vida, né? Sinais assim indesculpáveis de design inteligente. Aí você fica descobrindo como que ele fez as coisas. Olha só, a Bíblia não fala, né? Mas você vai lá e fala, cara, olha que coisa genial. Ele protegeu a célula com uma dupla camada de fosfolipídios. Olha como é que ele colocou os grupos nesse fosfolipídio, pôs as perninhas, né? Ajustou tudo. Como ele protegeu a sua molécula contra a hidrólise, contra a degradação. Aí você percebe, você vê detalhes, né, que no mundo natural não são perceptíveis e que ao cientista são revelados. Olha que legal, não é? Uhum. Então, aos jovens que estão nos escutando aí, né, fazer ciência é fantástico, porque você descobre coisas que o homem natural não vê. Você vai além, né? Você adentra ao mundo atômico e molecular. E lá você vê assinaturas e mais assinaturas. Você vê ainda mais a grandeza desse grande Deus que a gente cultua. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui de mãe. Vou te interromper. De mãe? De mãe. Aquela pergunta de mãe, de tia Tesoura avó sem chata. ponta. Tesoura sem ponta. Fala assim, não, os meninos vão pra faculdade, vai estudar lá, vai ficar, depois não quer saber mais de Deus. Mas o que eu tenho percebido na sua fala, dá pra perceber que você é apaixonado, né? Que você fala vibrando, você é apaixonado no que você acredita. E você acredita que quanto mais a gente estuda, entende e vê essa complexidade, igual você tá falando, pô, isso tem que estar linkado a isso. Você vai entendendo que existe uma mente por trás, é isso que você tá querendo dizer? Não é possível ser um acaso. Existe alguém que pensou nisso e você vai se fascinando e amando mais a Deus, é isso? Sim, absolutamente, Daniel. Olha, infelizmente, hoje a gente tem umas estatísticas mostrando que 2/3 dos jovens cristãos que entram nas universidades se tornam ateus. Por que isso acontece? Porque o jovem vai lá, bebe um pouquinho de ciência, aquela ciência naturalista, dos professores de biologia, darwinistas, os físicos ateus que vão dizer que uma grande explosão, uma nuvem gasosa controlada formou o universo, e ele acaba se desiludindo com Deus, que ele cultua. Mas o que eu queria falar para os jovens, permaneça um pouco mais, estude um pouco mais, beba um pouco mais dos grandes cientistas, não do seu professor de biologia, não do seu professor de física que está querendo te desiludir, tá? Olhe para os grandes. E o que eles vão ver nesses grandes? Homens que criam absolutamente em Deus. Grandes cientistas são homens que criam em Deus. Eram e são hoje. 2/3 dos ganhadores de prêmio Nobel em Química, homens que se declaram cristãos. 2/3. Tirando aqueles 8 que roubaram de uma vez. Exatamente. Então, assim, o que eu posso dizer para os jovens, a ciência é uma grande aventura. Deus é um grande cientista. Sim, absolutamente. Ele é um grande gênio, né? O gênio. E é o Deus. A ciência é um empreendimento criado por Deus para amenizar as consequências da queda do homem. E através da ciência, a gente não só desenvolve coisas fantásticas que ajudam a humanidade, mas a gente desvenda um pouco dos mecanismos que Deus usou para criar o universo e a vida. Olha só que interessante. E quanto mais você bebe da ciência, mais você se aproxima de Deus. Ela não te afasta de Deus, ela te aproxima. Pasteur falou isso. Então, os jovens, não tenha medo nenhum. Na realidade, você vai descobrir na ciência ainda mais evidências de que sua fé é racional. E eu acho que a ciência é uma das maneiras que ele se mostra ao mundo.
Nós temos uma fé muito pequenininha, né? Diz que é do tamanho de um grão de mostarda. Tá certo, Daniel? Tá certo. Errado. Menor do que um grão de mostarda, né? E aí a gente precisa de evidências, né? Tomé chegou lá e falou assim, olha, se eu não tocar, né, nas marcas dos pregos na mão, né? Aí Jesus falou assim, ó, tamo aqui, ó, tá, olha as evidências. Não, e o interessante é que Jesus, ele não contesta a dúvida de Tomé, né? Ele não fala, ô seu incrédulo, vai pro inferno, né? Ele fala, não, cara, tamo aqui, olha as evidências. Porque pode ver, né? ele sabe que nós somos seres racionais, que a gente precisa de evidências. A gente não crê no ET, chupa-cabra, fada madrinha, né? A gente não crê nessas coisas. Por quê? Porque nós somos seres racionais, a gente precisa de evidências. E as evidências estão todas por aí. E acho que a ciência é uma das formas de ele se revelar ao mundo. Perguntaram para Jesus, por que você faz os milagres? Ele falou, para que creiam? Para demonstrar que eu sou o seu Deus, que eu sou filho de Deus encarnado. E ele ressuscitou Lázaro, transformou água em vinho e tudo mais, para nos dar evidências. E essas evidências a gente pode encontrar ainda mais na ciência. Você está ligado na Contramão. Quando acontece o contrário, né? Digamos assim. Eu perguntei quando a ciência pediu o divórcio da fé, né? E quando a fé quer pedir divórcio da ciência, como é que faz? Eu acho que as duas coisas têm que andar junto, né? Porque senão a gente escorrega em fé, esses tipos de fé que eu acabei de mencionar, né? Em coisas irracionais. Acho que a fé cristã, ela precisa ser alicerçada em bons fundamentos, em evidências. Quando a gente esquece as evidências e segue apenas a nossa intuição, a gente se arrisca, né, em aventuras desastrosas. A gente tem visto isso na história dos diferentes tipos de crenças que a sociedade já se aventurou, né? Por isso que a fé cristã, ela existiu, ela sempre foi sólida, é sólida e sempre será. Porque é uma fé alicerçada na razão, no conhecimento, nas evidências de que há um Deus que fez o universo, que fez a vida. E isso se revela não só no mundo natural, né? Quando você vê o céu azul, você vê a nuvem, as estrelas, a lua e tudo mais. Mas hoje ainda mais na química e na bioquímica da vida. Eu lembrei da conversa de Deus com Jó. Quando o pessoal brinca, né? Que Jó começou a fazer pergunta e Deus abriu um Discovery Channel celestial. Foi, ele falou, você já viu isso? Você viu isso? Você viu o dinossauro lá, né? Ele menciona o dinossauro pra Jó, não foi? Dá uma olhadinha no bicho, cara. Onde você estava quando eu fiz tudo isso, né? O Discovery Channel, o melhor que ele já viu foi Jó, né? Agora, Deus mandou Jó pro inferno, vai passear, seu incrédulo. Não, ele discutiu com ele, não foi? Ele não apresentou. Faz né? parte da vida essa dúvida, né? Claro, claro. Ele sabe que nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Ele nos conhece muito bem, né? E a gente não gosta de crer em fantasias. E como a natureza fala sobre Deus? Olha, os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são revelados, né? Então, quando você vê beleza, você fala, puxa vida, o cara é fantástico, né? É um designer, né? Deus não ficou contente em só fazer as coisas. Não ele só fez fazer a coisa, ele decorou, ele coloriu. Então, eu tenho uma palestra que eu mostro lá, né? Aquele pato mandarim. Não sei se você tiver em casa aí, ele põe aí no Google, pato mandarim, dá uma olhada. Cara, um show de cores, uma decoração magnífica. O universo é todo colorido, as estrelas são todas coloridas, cada uma tem uma cor, né? A gente vive num planeta fantástico, a vida é fantástica, toda decorada, toda planejada, um design incrível. E é assim que a natureza revela a Deus. A gente pode transformar a ciência, ou pelo menos a prática da ciência, em louvor a Deus, né? Ah, sim, com certeza. Eu tenho uma palestra que até se você procurar no YouTube você vai encontrar, pode um cientista crer em Deus? Aí no final eu concluo, não só pode, deve. Ele está plenamente justificado, um cientista está plenamente justificado a crer em Deus. A crer não, a entender. Eu não creio em Deus, né? Eu falo pra todo mundo, eu não creio em Deus. Aí o pessoal fala, nossa, você não crê em Deus? Mas não é que eu seja um ateu. Deus pra mim é óbvio demais, eu não tenho esse direito de crer nele. É interessante, né? Um dia eu fiquei pensando sobre isso, né? Como é que pode, às vezes um cientista que também tem Nobel, um cara que vê ali a ciência, o cara não crê em Deus e ao mesmo tempo uma pessoa
completamente iletrada pode crer em Deus, né? Como é que pode uma coisa dessa? Não é um contrassenso, um paradoxo? A erudição atual nos afasta da evidência, nos afasta do óbvio. O Douglas X, do Design Inteligente, tem um livro que chama Undeniable, Inegável. Como as evidências bioquímicas mostram claramente para todo mundo que é um Deus. E ele diz o seguinte: toda criança crê em Deus. Sabia disso, Daniel, Júlio? Por quê? Porque todos crianças são um pequeno cientista. Então ele começa a investigar o universo e a vida, ele põe o dedo na tomada, ele passa a crer na eletricidade. Aí ele vê que ele deixou um chocolate em cima da mesa, e o chocolate, quando ele volta, tá mordido. E a arcada dentária é igualzinho do irmão dele. Ele chega pra mãe e fala: mãe, meu irmão mordeu meu chocolate. Ela fala assim: você viu, garota? Ele fala: eu não vi, mãe, mas olha as evidências aqui, ó. E aí toda criança começa a avaliar o universo e a vira vida. Um baita matemático quando tem que dividir o sanduíche em 2, né? Aí come um pedacinho maior que o irmão e tudo mais. E aí ele chega pro pai e pergunta: pai, um dia ele chega pro pai e olha assim aquele universo, aquelas estrelas no céu, tudo. Ele chega pro pai e pergunta: pai, quem fez tudo isso? Porque ele sabe que alguém fez, ele só não sabe quem é. Então a tese do livro é essa, que todos nós cremos em Deus porque somos afogados e atolados em evidência. Aí quando chega em 16, 17 anos, a gente começa a ficar rebelde, a gente fica achando que esse cara não é muito legal não, ele é meio mal, né? Ou ele também não vai me deixar fazer algumas coisas que eu queira fazer, né? E tudo mais. Se você não gostar de Deus, ou por achar que ele vai interferir demais na sua vida, você passa a começar a negá-lo, né? Então por isso que eu digo que eu não creio em ateu. Se é ateu, eu não creio em você, tá? Você tá nos ouvindo aí. Eu sei que você sabe, todos nós sabemos. Outro dia teve um evento muito interessante. Tem um avião que é para Londres, o meu amigo estava no avião, e o piloto teve uma pane elétrica gravíssima, e ele foi se comunicar com a torre e abriu o microfone para todo mundo no avião e falou assim: olha, estamos com uma pane elétrica gravíssima, o avião deve cair, eu vou fazer tudo para que ele não caia. E foi uma comoção geral. E eu perguntei pro meu amigo: rapaz, tinha alguém lá que não estava rezando e orando? Ele falou: não, estavam todos. Absolutamente todos, orando e rezando. E eu tenho certeza que estava cheio de gente lá que se declarava ateu. Tudo orando e rezando. Olha, eu não tô dizendo que eu vou fazer isso, mas aquele meu lado mal tem vontade de um dia chegar no avião, pegar aquele telefone e falar: oremos, Pai Nosso que estás no céu, só isso. Meu irmão colocou no Face: a pregação mais eficiente feita nesse planeta foi daquele piloto do avião. Converteu todos os ateus. Não, eu tô brincando, a gente brinca, né? Mas a percepção de que é um Deus tá em todos nós. Ô Marcos, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Muitas vezes a gente vê pessoas lendo a Bíblia. A Bíblia não foi escrita com caráter científico, de ficar provando coisas científicas, e nem caráter histórico de a história foi assim, ficar acertando a data. Até porque a gente constrói coisas ao longo da história que vai mudando. Lá, às vezes, quando o cara escreveu, a baleia era peixe, hoje é peixe, a gente vai mudando a nomenclatura. Quais são os erros que a gente comete ao ler a Bíblia, de querer ficar colocando... Não que ela não tenha aspectos científicos dentro dela, mas a gente querer, sabe, de ficar pautando, porque ela não tem essa prioridade de fazer isso. Daniel, a Bíblia não foi escrita para cientistas. Ela foi escrita para observadores terrestres. Então, quando ela fala que o sol se põe... Por que ela fala que o sol se põe? Porque a gente vê o sol se pondo mesmo. É que ele percorre o céu, ele percorre mesmo. Então a gente tem que olhar esse aspecto do texto. Ele foi escrito para pessoas normais que estão observando as coisas como elas são observadas. Lógico que agora, com o olhar da ciência, a gente descobriu que algumas impressões que nós temos são impressões limitadas à nossa visão limitada do mundo. E que a gente, através da ciência, a gente conseguiu expandir um pouco mais. Agora a gente vai na Bíblia e fala: olha, tá vendo? A gente descobriu isso e não está relatado lá. É óbvio que não, porque quem estava escrevendo tinha, olha só, a inteligência e a percepção correta de escrever para pessoas que não tinham esse conhecimento, estavam descrevendo o fenômeno como ele realmente ocorria. Então essa eu acho que é a leitura que a gente tem que fazer da palavra. Ela é perfeita, ela é correta, ela é precisa, dentro do conhecimento e da perspectiva dos leitores, para quem ela foi escrita. E nós, como cientistas, ao olharmos na Bíblia, a gente percebe isso, mas é incrível, a gente percebe outras coisas. Lá em Apocalipse está assim, dizendo: os elementos ardendo se desfarão. Quem olha isso do ponto de vista da mecânica quântica, está dizendo que qualquer
distúrbio que você faça no átomo, ele vai arder e se desfazer e se transformar em energia. Eu falo, pô, o cara sabia mecânica quântica quando ele escreveu isso. Né? As instruções de saúde que são dadas na Bíblia, pô, são... Hoje o pessoal sanitaristas e tudo mais, olha aqui e fala, cara, perfeito, tem que lavar a mão, não pode comer alguns tipos de carnes, né, que naquele tempo não seria bom e tudo mais. Então a gente percebe que mesmo assim, muitas informações da Bíblia são perfeitas do ponto de vista científico, mesmo as pessoas naquele tempo não tendo conhecimento. Que legal isso, né? Entender as coisas como elas devem ser entendidas e no ponto de vista que ela deve ser entendida, Sim. né? Isso que é coerente. E chega ao fim o programa do Na Contramão. Que pena. E você deu umas dicas preciosas aqui. Dá pra achar material seu e palestra no YouTube. No YouTube, sim. Pode procurar entender. E você tem palestra, a pessoa pode ficar ligado na sua agenda. O canal do YouTube do Discovery Ó, Mackenzie. inédito aqui, Olha hein? só. Isso. Palestras lá de 5, 6 minutos, assim, de vários temas. Vai ser muito interessante. Primeira temporada, depois a segunda. Tem todos os livros, né? O Fomos Planejados, o Antevidência que a gente escreveu, tá traduzindo outros, fazendo congressos pelo Brasil. E tem muita informação. Hoje a molecada Estúdio é só... do Mackenzie, que você vai ter uma coerência. Sem dúvida. Mande um e-mail para nacontramão@transmundial.org.br ou mande um WhatsApp. É 11 974 181 456, 11 974 181 456. A equipe do Na Contramão de hoje teve produção e apresentação de Júlio Pardo e Daniel Palombo e participação especialíssima de Marcos Eberlin. Muito obrigado pela participação, Marcos. Obrigado. Privilégio imenso estar com vocês aqui. Maravilha. Na técnica, Thiago Paris e a ameba da RTM. Brincadeira. Realização Transmundial.